Primeiramente, bom dia a todo mundo. Esse aqui é um trabalho da disciplina de Inteligência Computacional feito pelo Rafael Gisco de Oliveira, Diogo Leal, Matheus Bonfatti Lemes, Reinaldo Caristo Júnior e Lucas Rafael. Vamos primeiramente explicar um pouquinho do código antes de eu rodar. A gente ficou com um algoritmo de Random Forest e o algoritmo de Davis Bayes. A gente fez a captura de todos os pontos, a gente utilizou uma garagem. Foram todos, se não me falha a memória, de 136 pontos, se eu não me engano. Foram bastante, até a gente estava treinando antes. Tivemos alguns problemas de precisão por conta de baixa quantidade de dados, então a gente fez com bastante dados. Vamos lá. Essa parte aqui são os imports, e como eu estou lidando no Google Colab, eu preciso fazer o upload de files por aqui. Então essa parte aqui não interessa tanto a gente. Esse aqui é o arquivo que eu vou ler. Eu vou fazer o upload dele aqui na hora de rodar o código. Aqui a gente tem a separação de cada hop, então a gente tem a amostra, localização em X e só a localização em Y. Aqui a gente tem a divisão para fazer o treino de teste em cada um, do Random Forest quanto do Davis Bayes. Esse pequeno trecho aqui embaixo é o do Davis Bayes específico. A gente começa fazendo utilizando o Gaussian NB. Depois a gente faz o modelo de treino, fazemos a predição e medimos a acurácia aqui, aqui embaixo. Aqui a gente mostra um print de cada uma. Ele mostra como se fosse meio de uma tabela. Aqui embaixo a gente tem a Random Forest. Utilizamos a classificação dela, mostramos a estimativa de 100 e 42 de estado. Fazemos treinamento usando ponto fit. Depois fazemos a predição e a acurácia aqui embaixo. Fazer a mesma coisa, dá um print. Aqui eu faço uma matriz de confusão para cada uma, para a gente poder ter uma análise muito melhor. Eu vou mostrar um pouco dela ali embaixo e falar um pouco sobre cada resultado. Aqui a gente tem o método com uma simulação de Gaussiano. Ele foi um pouquinho chatinho de fazer. Eu vou falar um pouquinho sobre o desempenho da acurácia dele depois do final. Fazer um percorrimento para ele poder remover, para testar todos os valores de cada um. E aqui é só um jeito de a gente poder plotar o gráfico, para a gente poder ver a matriz aqui e como ela ficou. Vou rodar o código aqui. Ele vai pedir um arquivo. Eu vou escolher aqui. Cadê? É esse aqui. Aí. Faço a localização. Pronto. Ele me deu todos aqui. Vamos por aqui. A gente vai perceber que pelo Davis Bayes a gente tem a precisão de 0,7 aqui no corredor lateral, de 1 na entrada, o que significa que o algoritmo entendeu que eu estava na entrada, 0,75 aqui nos fundos e 1 aqui no precisão, nas vagas centrais. Percebe que ele deu 0,75 de recall aqui nos fundos e na parte central, que significa que ele teve uma certa confusão com algumas outras classes ali. Que mais? Sim, a gente tem o recall aqui também, ele deu uma certa confusão em algumas. Tivemos o F1 score também, que na entrada deu 1, o que indica que deve ter um desempenho muito bom. E aqui a gente tem cada suporte, por exemplo, cada um teve 12, menos essa do corredor lateral, talvez pelo fato de eu ter pego um pouco menos de dados que eu precisava. A acurácia média dela aqui deu 0,86, a macro 0,86 de cada um. Então a acurácia total dela deu 0,86, deu 86%, que é uma acurácia boa, mas a gente vai comparar um pouquinho com a Random Forest aqui embaixo, que essa deu um probleminha danado pra gente. Percebam que a gente tem precisão de 1 e recall de 1 em mais de uma classe. Quando ele deu isso aqui, significa que ele teve algumas confusões de alguns dados, talvez mal organizados, ou talvez tivesse uma variância muito grande entre esses dados. E ele deu esse recall de 1 aqui em cada uma. E perceba que na parte dos fundos ele deu 0,80 de precisão e 1 de 0,89, que significa que a gente pode ter havido uma confusão de dados entre esses três classes aqui.
mas muito possivelmente ele deve ter indicado que eu estava aqui na entrada também. Se você comparar com os outros aqui com relação à precisão, o caos, F1 score, o suporte, ele indica que eu também estava na entrada, que nem eu estava aqui. A acurácia deu maior, de 0,93%, 93%, o que indica que o algoritmo é relativamente melhor do que esse aqui. A macro deles deu maior que essas aqui, como esperado. A média dos pesos também deu maior do que esse, como esperado. A acurácia deu 93% no total. Aqui a gente tem a matriz de confusão. Vocês podem perceber aqui é a linha, e a linha é a classe, e a... Não esqueci agora. Bom, tá. A gente tem linha e coluna. Percebam que aqui, de acordo com a matriz de confusão, a classe de entrada, fundos, foi esse que ele mais reconheceu. Foi a que mais tem azul. Quanto mais tiver azul, maior precisão significa que ele reconheceu perfeitamente essas duas classes. Aqui realmente deu problema aqui foi na vagas centrais. Perceba que ele tem 3 amostras que ele confundiu com a parte dos fundos. O que indica também aqui na árvore do Random Forest, aqui, por exemplo, que tem alguns resultados aqui que também são confusos. E a matriz de confusão acabou identificando isso e detectando. Mas ainda assim o modelo acaba sendo bem eficaz, mesmo com os erros localizados e compreensíveis. Aqui embaixo ele tem, utilizando o pacto do ruído, eu utilizei o ruído de 2.60 que está aqui embaixo. Como você pode ver, a linha azul é a acurácia original e a linha vermelha é 90% da acurácia original. Como vocês podem perceber, ela chega perto de 0,84. Ela começa aqui em cima, começa a ter uma decadência e vai caindo até encostar aqui. Ele tolera um desvio padrão de 2.20, como está dito aqui. 2.20 não, na verdade 2.60, foi mal, desculpa, erro meu. A linha vermelha ela teve 90% da acurácia original, de 3.7%, e a linha azul, a acurácia original da Random Forest é 0.93, como vocês podem ver, teve uma grande variância entre elas. Então, e como está aqui embaixo também, quando se uma equivalente a 2,60, a acurácia cai para menos que 10%, para 0,83, o que significa que ela tem uma robustez certa e forte, ainda mesmo simulando os sinais de cada Wi-Fi ali. O que significa que ela tem um sinal que pode ter uma certa flutuação, e mesmo assim ainda mantém um desempenho que pode ser considerado confiável. Então é isso. Aqui embaixo tem a localização e as respostas de cada pergunta. Cada uma delas está aqui embaixo, algum desse relatório. Mas o foco desse vídeo aqui mesmo era explicando essa parte desse código aqui. Então é isso. Muito obrigado por assistir. E fique com Deus. Sei lá.